Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nesse momento, e eu peço que você fique muito atento, ao que Deus vai ministrar o teu coração e a tua vida. Deus tem falado conosco desde ontem sobre um tema importante. Eu disse ontem que este, a meu ver, é um dos temas mais importantes da nossa vida, a respeito da comunicação, da maneira que nós nos comunicamos. Você sabe que um dos dons extraordinários que Deus nos deu foi a capacidade de nós conversarmos, a capacidade que nós temos de interagirmos, a capacidade que nós recebemos do Senhor de dialogarmos com as pessoas, de compreendermos as pessoas e de nos fazermos compreender. No entanto, nem sempre isso acontece. Às vezes, nós nos deixamos levar por algumas outras situações e circunstâncias da nossa vida e não nos comunicamos de maneira adequada e, na verdade, arrumamos bastante confusão para a nossa vida. Uma das coisas que Deus quer ministrar o teu coração e te ajudar é te ajudar a se comunicar melhor. Aliás, a Bíblia diz que nós somos aqui missionários, a Bíblia diz que nós somos aqueles que estão aqui para comunicar as boas novas, né? E o que é isso? É você comunicar, é você falar. E nós precisamos aprender a comunicar. Às vezes a nossa intenção até é boa, mas se nós não sabemos nos comunicar, se nós não sabemos como falar, se nós não sabemos como nos portar, se nós não temos consciência de que sinais nós estamos dando, mostrando às pessoas, às vezes a nossa comunicação, ela acaba não acontecendo da maneira que nós gostaríamos, tá? Então, a gente tem falado bastante sobre isso desde ontem. Hoje eu quero dar continuidade e eu peço que você preste bastante atenção, porque o nosso objetivo aqui é que você, como um filho de Deus, como um servo de Deus, como uma serva de Deus, como uma filha de Deus, você se comunique cada vez melhor e seja um instrumento de Deus em todo lugar aonde Deus tem te colocado, tá bom? O texto bíblico que nós vamos usar como base hoje, na verdade, são 2 versos da Bíblia. Primeiro de Salmo, o Salmo 34, os versos 12 e 13, diz assim: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Você sabe que a nossa língua, né, a nossa linguagem, a nossa comunicação, a maneira que nós nos comunicamos, ela pode abençoar a nossa vida, ela pode abrir portas para nós, mas ela também pode nos arruinar. Então, a pessoa sábia é a pessoa que bem utiliza desse dom maravilhoso, dessa capacidade maravilhosa que Deus nos deu, mas que a gente precisa saber utilizar. O outro texto que nós vamos ler é 1 Pedro, capítulo 3, o verso 10, diz assim: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem o engano. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Ontem, na nossa ministração, talvez alguém aqui não pôde estar conosco, e você que teve também, para a gente lembrar, ontem nós falamos sobre hábitos maus, hábitos ruins que nós temos na nossa comunicação, quando nós falamos, quando nós conversamos. E nós fizemos até uma oração, tá aqui, pedindo para que Deus nos livrasse dos maus hábitos do nosso falar. Quais que foram os maus hábitos que nós elencamos ontem, trouxemos ontem aqui para refletir? Primeiro, fofoca. Tem bastante gente que tem o hábito de fofocar. Segundo, julgamento. Sabe, o hábito de ficar julgando o tempo todo, julgando todas as pessoas e julgando tudo o tempo todo. É um hábito muito ruim. Negatividade. O hábito de ser negativo. Esse é um hábito muito ruim. Isso prejudica muito a nossa vida e o nosso caminhar. Reclamação. Já viu gente que reclama o tempo todo? É muito ruim. O hábito de ficar o tempo todo reclamando. Desculpas, o hábito de ficar se desculpando. Tem gente que está o tempo todo se desculpando. O tempo todo ele tem um motivo, ele tem uma razão para que isso aconteceu, aquilo aconteceu, e
eu falei que há uma diferença muito grande entre pedir desculpa e pedir perdão. Quando você pede perdão, você está reconhecendo que você errou e você está expondo isso e pedindo para que a pessoa te perdoe. Quando você pede desculpa, você está querendo que a pessoa tire a culpa. Quer dizer, olha, eu atrasei, mas foi porque teve um acidente lá e tal. Então, você quer que tire a culpa porque você não é responsável, tá bom? Então, pessoa que fica o tempo todo se desculpando é muito complicado conviver. Exagero, sabe? O hábito de exagerar as coisas, tanto coisas boas quanto coisas ruins, esse hábito de exagero, ele faz com que você perca a credibilidade. Então, se você tem o hábito de exagerar, comece a voltar o máximo que você puder ao normal. O dogmatismo também, o hábito de ser dogmático, sabe aquela pessoa que é o senhor da razão, é tudo do jeito dela, ela que sabe, ela que faz. Isso é muito complicado também, você viver com gente dogmática, gente que acha que é o dono da verdade, é muito ruim. Mentira. Mentira também, o hábito de mentir é um hábito terrível, é um hábito que te desconstrói, é um hábito que te desqualifica, tá bom? Então, se você tem o hábito de mentir, comece a lutar contra isso, que você vai chegar muito longe na sua vida, você vai caminhar, vai crescer. Agora, a mentira, ela vai te amarrar, ela vai te prender e vai te fazer viver uma vida muito pequena. E também o hábito de ser bélico, gente que está o tempo todo brigando, o tempo todo chamando para briga, gente de pavio curto, gente que por qualquer coisa já está gritando, já está berrando, já está chamando para os finalmente. Isso é muito complicado. Então, se você tem o hábito de se comunicar gritando, berrando e se impondo sabe, parece que está numa guerra o tempo todo, né? Parece aquele general do exército lá, capitão, sei lá, que está gritando o tempo todo. Isso é muito complicado. A gente não aguenta muito tempo ficar convivendo com gente que é assim, bélica. O tempo todo que fala, parece que está chamando para briga, chamando para guerra, tá? Isso é muito complicado, tá bom? Então, ontem nós vimos hábitos que são hábitos ruins, hábitos que prejudicam muito a nossa vida e também os nossos relacionamentos. Hoje, eu quero conversar com você sobre hábitos que são bons. Quais são os hábitos que eu e você devemos desenvolver na nossa vida? Se nós queremos crescer, se nós queremos comunicar melhor, se você quer comunicar melhor, se você quer ir mais longe na sua vida, se você quer, através da tua comunicação, ganhar terreno, prosperar, crescer, isso, gente, em qualquer lugar, seja aí na tua casa, seja aí no teu ambiente de trabalho, seja na tua vida cristã, na tua missão, aonde você estiver, se você quiser ganhar terreno, você precisa aprender a se comunicar. A habilidade de falar é extremamente importante em qualquer segmento da tua vida, em qualquer época da tua vida. Desde criança, a criança que se comunica melhor vai mais longe. Até a pessoa que está na terceira, quarta idade, a pessoa que se comunica melhor, ela consegue ir mais longe. A habilidade de se comunicar, certo? Tem gente que diz, mas é que o fulano tem dom, tal. Todos nós podemos nos comunicar de modo maravilhoso. Todos nós podemos aprender. Todos nós podemos vencer maus hábitos de comunicar, maus hábitos da nossa fala, e todos nós podemos desenvolver um jeito extraordinário de comunicar e de conversar. E é por isso que nós estamos aqui, por isso que Deus trouxe você aqui, por isso que Deus está falando com você, por isso que Deus te chamou nessa noite para ministrar o teu coração e a tua vida. É muito importante, você vai ganhar bastante se você desenvolver hábitos saudáveis de comunicação, tá bom? Primeiro hábito que eu quero compartilhar com você é este daqui, é a honestidade. Honestidade. O que é o hábito da honestidade na comunicação? É você ser verdadeiro naquilo que você diz. Ser uma pessoa verdadeira. Certo? Não falar apenas para encantar, não falar apenas para chamar atenção, não falar apenas porque você quer ganhar alguma coisa ou para desviar de alguma coisa. Falar, de fato, aquilo que você acredita. Ser verdadeiro naquilo que você diz. É bom você conviver com pessoas que são verdadeiras naquilo que elas comunicam. Quando nós olhamos para a pessoa, quando nós olhamos o que ela está dizendo, nós percebemos que ela, de fato, acredita naquilo. Ela está sendo verdadeira, ela não está sendo mentirosa, ela não está enganando, ela não está ludibriando, ela não está inventando, ela está sendo verdadeira naquilo que diz. Como é bom você
conviver com pessoas que são verdadeiras naquilo que diz. Hoje, isso não é assim tão normal. A maioria das pessoas, ou vou colocar a maioria, grande parte das pessoas hoje, se comunicam conforme o momento, conforme o interesse, conforme né, aquela situação que está ali. Mas nós precisamos de pessoas que se comuniquem de modo verdadeiro, pessoas que sejam verdadeiras no seu falar, pessoas que falem a verdade, sabe, que não tenham medo de expor o seu pensamento, a sua ideia. Nós precisamos de pessoas que sejam verdadeiras no seu falar. Jesus era extremamente verdadeiro no seu falar, o tempo todo. Não era porque Jesus estava diante de uma autoridade, ou porque Jesus estava diante de uma situação A ou B, que Jesus mudava a sua maneira de falar, que Jesus mudava o conteúdo da sua conversa. Jesus, ele era muito firme nos seus propósitos. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia de onde ele veio. Jesus sabia em quem ele cria. Jesus estava certo das coisas que ele falava. E o que eu digo para você é o seguinte: é muito melhor, se eu não sei algo, eu dizer que não sei, do que eu ficar tentando mostrar para as pessoas que eu sei alguma coisa que eu não sei. Até porque eu não consigo enganar ninguém. Depois que eu começo a falar, as pessoas percebem a fragilidade da minha fala, a insegurança da minha fala. E se você vai falar sobre algo, estude antes, se prepare antes, tente entender, compreender. Seja verdadeiro naquilo que você diz. Seja verdadeiro naquilo que sai da tua boca. Que as tuas palavras sejam verdadeiras, porque as palavras verdadeiras são como mel. Que as tuas palavras sejam verdadeiras, porque as palavras verdadeiras, elas têm a capacidade de construir. Elas têm a capacidade de estabelecer a firmeza na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso caminho. Todos nós queremos conversar e conviver com pessoas que são verdadeiras, pessoas que não são falsas, pessoas que não são hipócritas. Jesus criticou muito isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus vai ensinar sobre oração. Jesus disse para os seus discípulos, ele diz, não sejam como os hipócritas. Aqueles que vão nas praças, aqueles que vão nos templos, batem no peito e começam a falar palavras bonitas. Palavras bonitas que podem até encantar as pessoas que estão ao lado, mas que não chegam até onde Deus está. Deus não as ouve, porque não são palavras verdadeiras. O que eu digo para você quando eu falo sobre honestidade é justamente uma atitude sem máscaras. É a gente conviver sem máscaras e ser verdadeiro naquilo que a gente diz, ser verdadeiro naquilo que a gente pensa, ser verdadeiro naquilo que a gente é. Deus tem nos chamado para que a gente seja honesto na nossa comunicação. Porque quando a gente não é honesto na nossa comunicação, a gente vai perdendo a credibilidade. Quando você não é honesto nas tuas falas, você vai perdendo o terreno, vai perdendo a credibilidade diante dos teus pares, diante das circunstâncias aonde você está. Então, seja honesto. Honestidade é um princípio fundamental para que nós tenhamos uma boa comunicação. Camarada pode ter curso de oratória, pode falar muito bem, pode ter uma ótima entonação de voz, pode ter um ótimo ritmo de fala, pode ser extremamente persuasivo. Só que ele vai ser que nem vendedor de rodoviária. O que é o vendedor de rodoviária? Só vende uma vez. Só vende uma vez. Por quê? Porque não é verdadeiro. Então, uma vez até consegue enganar, mas não consegue permanecer. Se nós queremos continuar relevantes no mundo em que nós vivemos, nós precisamos desenvolver a nossa fala, melhorar a nossa fala, falar com autoridade. O que dá autoridade para a tua fala? O que dá autoridade para a tua fala? Ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Não é falar difícil, não é falar alto, não é falar gritando, não é falar coisas diferentes, coisas novas. Não é persuadir. Você sabe o que dá autoridade
para a tua comunicação? A verdade. A verdade. Seja verdadeiro sempre no teu falar. Seja verdadeiro. Se alguém pede a tua opinião, dê a tua opinião. Se alguém pede para que você contribua com a tua fala, dê a tua contribuição com a tua fala. Eu gosto de Paulo quando ele diz assim, crie, por isso falei. Ou seja, o que Paulo está dizendo? O que eu não creio, eu não falo. Mas porque eu creio, eu falo. E é isso que dá autoridade. Quando nós acreditamos naquilo que nós falamos. Quando nós somos verdadeiros. Falamos aquilo que de fato acreditamos. Quer ter mais credibilidade? Quer ir mais longe com a tua comunicação? Seja honesto. O que é ser honesto? Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Não seja que nem vendedor de rodoviária, que só vai encontrar a pessoa uma vez. Aí eu vendi alguma coisa, o cara pegou o ônibus, foi embora, eu nunca mais vou ver. E aí o camarada foi embora e tal, né? E aí chega outro, vou vender para o outro e tal. Se estabeleça na vida. Ainda mais hoje, que o mundo ficou pequeno, né? Hoje eu estou conversando aqui com gente de Portugal, estou conversando aqui com gente do Canadá, estou conversando aqui com gente que está na Itália. Aliás, quero mandar um abraço para você que está na Itália. E está em Portugal também, no Canadá. Quero mandar um abraço para vocês todos que estão aí fora do país, em qualquer lugar que vocês estejam. Hoje o mundo, e é muito importante que você seja verdadeiro no teu falar. Seja honesto. Primeiro princípio para você ter uma ótima comunicação e ter autoridade na tua comunicação é você ser honesto. Segundo princípio, extremamente importante também, é autenticidade. Autenticidade. Seja autêntico naquilo que você fala. O que significa isso? Seja você mesmo. É se sustentar na sua verdade. Seja você. O que a gente mais vê hoje são pessoas querendo ser outras pessoas. Pessoas querendo se tornar uma outra pessoa para poder, achando que com isso vai poder crescer, sabe? Seja você mesmo, seja autêntico. Seja autêntico, seja você mesmo. Se sustente na sua verdade. Quando você falar, seja você mesmo falando. Não fale porque vai agradar ou porque eu estou diante de fulano, eu sou de um jeito, porque eu sou de outro jeito. Não, seja você mesmo, aonde você estiver. Seja autêntico. Uma das necessidades que nós temos hoje nos nossos relacionamentos é a autenticidade. É ser autêntico nos nossos relacionamentos. O que é ser autêntico, pastor? É ser você mesmo. É ser você mesmo. Quando Deus criou você, Deus criou uma pessoa maravilhosa. E esta pessoa só vai ser plena se ela for ela mesma. Sem nenhuma máscara, sem nenhuma busca por alguma referência que você vai querer se tornar aquilo, não. Seja aquilo que você é. É a melhor maneira. Por exemplo, vou pegar um exemplo de uma pessoa que vai falar em público, por exemplo. Se você for falar em público, convidou você para falar em público, você, eu admiro muito fulano, vou tentar falar igual ele. Não vai dar certo. Sabe quando que você vai conseguir? A hora que você for você mesmo. Cada um de nós tem um jeito, né? Eu fico olhando na comunidade, cada um de nós tem um jeito. Alguns são mais expansivos, outros são mais retraídos, alguns se comunicam mais com as mãos, outros são mais tranquilos, mais parados um pouco, né? Algumas pessoas gostam muito de ler, de buscar, outras pessoas são mais emocionais, só que isso tudo contribui. E é muito bom quando você descobre quem você é. E você vai se tornando uma pessoa autêntica. Sabe aquela pessoa que eu tô aqui com você, aqui na minha casa, e você é você. Aí eu encontro você na igreja, você é você. Aí eu encontro você no teu local de trabalho, é você mesmo. Agora, já percebeu aquela pessoa que cada lugar que está é de um jeito? Parece um camaleão. Cada lugar que está pega a cor daquilo lá, pega o jeito daquilo lá. Se está no meio do pessoal cristão, temente a Deus, servo de Deus, é o cara mais crente do mundo.
Se está do lado de gente que bagunça, que não leva Deus a sério, está lá o cara fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo. A questão é quem é você? Quem é você? Seja quem você é. O melhor comunicador é a pessoa que é honesta. É a pessoa que ela é verdadeira naquilo que ela diz. A pessoa que melhor se comunica é a pessoa que é autêntica. Você já percebeu que eu estou falando aqui de comunicação e eu não estou falando de técnicas de oratória? Eu não estou falando aqui de técnicas de persuasão? Eu estou falando aqui de caráter? Porque, na verdade, por mais que o camarada tenha técnica, por mais que o camarada faça curso e se desenvolva, ele pode até ter uma desenvoltura muito boa e conseguir um público muito grande, mas amanhã ele perdeu. Amanhã ele perdeu. Mas a pessoa que tem caráter, o que ela constrói permanece. De modo que eu digo para você que se hoje eu fosse oferecer um curso de oratória, eu iria gastar mais tempo falando sobre questões de caráter do que sobre questões técnicas. Porque as questões técnicas, elas são importantes, mas elas não se sustentam. É preciso ter caráter. E ter caráter é ser honesto, é ser verdadeiro naquilo que você diz. Ter caráter, meu irmão, minha irmã, é você ser autêntico, é ser você mesmo, é ser você mesmo. E ser você em qualquer lugar que você está. Terceiro, para que a gente se comunique bem, nós precisamos ter integridade. Integridade. O que é integridade? Integridade é você praticar aquilo que você fala. E aqui eu lembro de uma historinha que eu aprendi uma vez, e para ilustrar, e diz que uma senhora estava preocupada que o filho estava comendo açúcar, muito açúcar, e ela foi conversar com um monge e falou: olha, meu filho está aqui, eu queria que o senhor falasse para que ele pudesse parar de comer açúcar. E aí o monge pegou, ficou pensando um pouquinho, daí a pouco ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, você traz ele na semana que vem. E aquela senhora pegou e disse: bom, tudo bem, é o mestre, né? E ela pegou e foi para casa. Passou uma semana, ela apareceu lá com a criança, e ela disse: olha, eu vim aqui. Ele: pois não. Ela disse: então, o senhor pediu para que a gente viesse aqui. E aí aquele monge trouxe a criança para o lado, e olhou bem e falou: olha nos meus olhos. A criança olhou e ele disse: não coma açúcar. Não coma açúcar. Açúcar faz muito mal. Açúcar vai te prejudicar. Tá bom? Não coma açúcar. E aquela senhora ficou vendo e ficou até um pouco meio decepcionada. E aí, conversa vai, conversa vem, chegou uma hora que ela pegou coragem e ela perguntou para ele, falou: escuta, eu vim semana passada e eu pedi para que o senhor falasse para o meu filho alguma coisa, orientasse ele a parar de comer açúcar. E o senhor disse que era para vir uma semana depois. E hoje ele está aqui, o senhor falou, mas o que o senhor falou hoje não dava para o senhor ter falado semana passada? E aquele monge disse: não, não dava. Mas por que não dava? Se é algo tão simples o que o senhor falou para o meu filho. E a resposta dele é: porque na semana passada eu também comia açúcar. A maioria de vocês já ouviram essa história, já tinham ouvido essa história aqui. Mas é a plena realidade. O que dá autoridade para a tua comunicação é a tua vida. Tem uma frase antiga que dizia o seguinte, né? Eu não consigo ouvir o que você diz porque os teus atos, as tuas atitudes falam muito alto. Né? Ou as tuas atitudes e os teus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. A questão não é o que eu digo, mas é como eu vivo. Porque a comunicação, ela não passa exclusivamente pelo que sai da minha boca ou pelos meus gestos. A comunicação, ela acontece por meio de uma vida. Eu lembro que eu estava lendo um livro uma vez sobre oratória, e esse livro dizia o seguinte, a pessoa ensinando as pessoas a se comunicarem, e ele disse o seguinte: no meio de uma comunidade ou no meio de uma família, pessoas que convivem juntos, quando alguém se levanta para falar,
80 a 90% do que ele tem para dizer, ele já disse. Olha que coisa forte, gente. O que significa isso? Que quando você, pai, chama o teu filho para conversar, porque você precisa orientá-lo sobre alguma coisa, 80 a 90% do que você tinha falado, você já falou. Quando você precisa conversar em algum lugar, conversar com as pessoas, quando você se levanta para falar, 80 a 90% do que você tinha para dizer, você já disse. Por quê? Porque nós falamos muito mais com a nossa vida do que com as nossas palavras, do que com os nossos gestos. É interessante porque você vai descobrir isso. Você que tem filho pequeno, talvez adolescente, né? Aqueles que têm filho grandes vão concordar, eu creio com o que eu vou falar. Uma das coisas que a gente vai descobrir é que os nossos filhos, daqui a um tempo, por mais que eles... eu sou de uma geração diferente do meu pai e da minha mãe, mas você vai perceber, daqui a um tempo, você vai descobrir que os teus filhos, eles repetem muitas coisas das tuas atitudes. Eu lembro de uma moça que teve um problema muito sério de infância com seu pai, e um dia ela veio conversar e ela disse o seguinte: pastor, sabe o que eu mais odeio na minha vida? Olha só o que ela falou para mim. Você sabe o que eu mais odeio na minha vida? Falei, o quê? Ela disse o seguinte: é que o que eu mais odiava na vida dos meus pais, na vida do meu pai, eu me pego fazendo. Sabe aquelas coisas que eu odiava que o meu pai fazia? Quando eu vejo, eu estou fazendo. E sabe o que ela estava dizendo com isso? Ela estava falando de como é forte as nossas atitudes. Sabe, se você quer ter uma boa comunicação, se você quer ser um excelente comunicador, se você quer mudar o mundo com a tua comunicação, se você quer transformar a tua família, se você quer levar essa palavra para frente, você precisa de integridade. Integridade é ser inteiro. A palavra integridade significa inteiro. Ou seja, o ensinamento, a fala, a comunicação não é só o que sai da minha boca, mas é aquilo que perpassa a minha vida toda. É aquilo que perpassa a minha história. A minha história comunica. A minha vida comunica. Olha que palavra tremenda hoje, gente. Não sei como que você está recebendo isso. Eu tô maravilhado com o que Deus está falando no meu coração nessa noite. A importância da gente comunicar. É muito importante a gente orar, buscar Deus, dobrar o joelho, fazer jejum, sabe, buscar oração, mas nós precisamos amadurecer. Nós precisamos modificar a nossa vida, crescer. É o que está lá em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, no qual há dissolução, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe como que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sabe como que você vai experimentar? Com a tua mente transformada. E como que nós transformamos a nossa mente? Olhando para a palavra e deixando Deus mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida. Deixando Deus mudar a nossa história, para que as mazelas da nossa vida não se repitam, para que a gente cresça e seja instrumento de Deus. Você que quer ser um comunicador, seja na tua empresa, seja no teu lugar de trabalho, seja na tua escola, seja na tua casa, seja entre os teus amigos, seja com a tua esposa, seja com o teu filho, seja com o teu pai, com a tua mãe, você que quer ser um excelente comunicador, você precisa olhar para o teu caráter. E olhando para o teu caráter, você precisa dizer: eu tenho que ser honesto. Eu preciso acreditar naquilo que eu digo. Eu não posso dizer as coisas apenas por interesse, apenas por ocasião. Eu preciso acreditar no que eu digo. Se eu não acredito, eu não vou dizer. Isso é honestidade, é ser honesto. Eu digo porque eu acredito. É ser autêntico. É você não ser duas caras. É você não ser camaleão, cada lugar que está é de um jeito. Sabe, a tua fala não tem autoridade quando as pessoas percebem isso. E todo mundo percebe. Nós precisamos ter autenticidade. Nós precisamos ser nós.
mesmos, ser você mesmo, se sustentar na tua verdade. E terceiro, integridade, ser inteiro, praticar aquilo que você fala. Pratique aquilo que você fala. Torne-se aquilo que você deseja para os teus filhos. Essa palavra é muito forte, mas é isso mesmo. Se torne aquilo que você deseja para o teu filho. Se você quer que o teu filho estude, arruma um jeito de estudar. Se você quer que teu filho seja um trabalhador, arruma um jeito de trabalhar. Se você quer que teu filho respeite a família dele, respeite a sua. Se você quer que teu filho respeite o casamento, respeite o marido, respeite a esposa, respeite você. Se você quer que o mundo seja melhor, torne-se uma pessoa melhor. Se você quer que o mundo seja mais amoroso e equilibrado, seja mais verdadeiro, seja mais íntimo, se torne isso. É a comunicação melhor que existe. É você se tornar aquilo que você anseia para o mundo. Eu lembro daquela história, isso é verdade, de um dos bispos lá da abadia de Westminster, na Inglaterra. É um dos bispos, ele foi bispo muito cedo, e ele era um cara sonhador extraordinário, um cara fantástico. E um bispo, um menino temente a Deus, e quando ele se tornou bispo, o desejo dele era mudar o mundo, levar o mundo para Deus, que a injustiça no mundo acabasse, que as guerras acabassem. E ele tinha um desejo enorme de levar Deus para o mundo inteiro e mudar o mundo. E ele conta, tem lá onde ele está enterrado, tem uma lápide escrito algumas coisas dele, e tem esse texto dele escrito que ele deixou. Ele diz o seguinte: quando eu era jovem, eu queria mudar o mundo. E eu tentei mudar o mundo, mas não consegui. Aí, como eu não consegui mudar o mundo, eu decidi então que eu iria mudar o meu país. Lutei para mudar o meu país, mas não consegui mudar o meu país. Bom, se eu não conseguir mudar o mundo, não conseguir mudar o meu país, eu vou então mudar a minha família. E ele lutou para mudar a sua família, mas também não conseguiu. E aí ele estava angustiado, porque ele queria ser um cara ser um instrumento de Deus. E ele um dia acordou e disse: eu vou mudar a minha vida. E ele começou a mudar a vida dele. Agora olha que interessante. Quando ele começou a mudar a vida dele, ele percebeu que a família dele estava mudando. E quando a família dele estava mudando, ele percebeu que o país dele estava mudando. E quando o país dele estava mudando, ele percebeu que eles estavam mudando o mundo. Começa em você. Começa em mim. Começa em cada um de nós. Ser íntegro é extremamente importante para uma boa comunicação. E por último, o amor. O amor. Então, o que eu preciso? Eu preciso de honestidade, eu preciso de autenticidade. Honestidade é acreditar no que eu falo, para ter uma boa comunicação. Eu preciso de autenticidade, eu preciso ser eu mesmo quando comunico. Eu preciso me sustentar na minha verdade. Eu preciso, terceiro, ser íntegro, ou seja, praticar aquilo que eu falo. E quarto, eu preciso amar. Eu preciso amar. O amor é o segredo do tempero em tudo o que você faz. Porque vamos voltar lá no começo, ser honesto. De repente você está numa situação, aí a pessoa pergunta: escuta, e a fulana como é que tá? Ela tá bonita ou tá feia? Daí você diz: vou ter que ser honesto, ela tá feia. Não, não é assim. Não é assim. Por quê? Porque eu preciso temperar a minha vida com amor. A verdade, a diferença da verdade que Jesus ensinou, da verdade que está estabelecida aí no mundo, é que a verdade em Cristo, ela é dita com amor. Ela é praticada em amor. Nós devemos praticar a honestidade em amor. O amor é o tempero. Nós devemos praticar a honestidade em amor. Nós devemos praticar a autenticidade em amor. E nós devemos praticar a integridade em amor. O amor é o vínculo da perfeição. É o amor que aperfeiçoa tudo na nossa vida. É o amor que transforma tudo na nossa vida. Quando eu vou comunicar, eu preciso ter amor na minha comunicação. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13,
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. O que é isso? Comunicar. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ainda que eu fale a língua dos homens, tenha o dom extraordinário de comunicar entre os homens, e dos anjos. E dos anjos. Ainda que eu fale a língua dos anjos, os mistérios. Ainda que eu conheça toda a ciência. Ainda que eu conheça todos os mistérios, que eu seja a pessoa mais interessante do mundo, que eu tenha todos os segredos do mundo para contar. Ainda que eu tenha uma fé extraordinária a ponto de transportar montes. Ainda que eu distribua os meus bens entre os mais pobres e dê o meu próprio corpo para ser queimado. 1 Coríntios capítulo 13. Paulo diz, se eu não tiver amor, não valeu de nada. Não valeu de nada. Não valeu de nada. Porque as coisas só ganham sentido na nossa vida quando nós amamos. Quando você comunica, comunique com amor. Comunique com amor. Não deixe que a comunicação saia por um outro sentimento, porque senão ela te estraga. Comunique com amor, comunique através do amor. Derrame amor através das suas palavras. Nós estamos precisando disso, gente. Nós estamos vivendo um mundo de ódio. Nós estamos vivendo um mundo de ódio completamente polarizado. E eu aprendi uma coisa, deixa eu te falar aqui. Olha um segredo, gente. Olhe todo mundo aqui para mim, para você aprender. Você já viu aqueles pêndulos, que é um monte de bolinha com fio, e aí fica lá uma bolinha que vai assim, ela vem e bate, pim. Aí tem mais 5 bolinhas aqui, daí a última bolinha, na hora que essa aqui bate, essa bolinha vai até lá em cima, pim. Aí ela vem e bate. Do jeito que ela bate, essa bolinha do lado de cá levanta. E ela vem e bate, essa bolinha do lado de cá levanta. Você já percebeu que na mesma medida que essa bolinha que está aqui, ela bate, essa bolinha que está aqui, ela levanta também? Isso significa que o ódio vai gerar ódio. O rancor vai gerar rancor. O ressentimento vai gerar ressentimento. O mal vai gerar o mal. A amargura vai gerar amargura. Porque do mesmo jeito que você bate, você leva. E o mundo está vivendo assim. Até que alguém vai aparecer inteligente nessa história e vai dizer basta. É que nem um casal que está brigando. Você fala alguma coisa para tua esposa, ela fala para você. Você machuca ela, ela te machuca. Você machuca ela, ela te machuca. Você machuca ela, ela te machuca. Essas coisas vão ficando assim. Até o dia que um dos dois decide ser inteligente. Decide usar a cabeça, a sabedoria e dizer, eu preciso colocar amor nisso. E aí, na hora que um grita, o outro fala baixinho. E aí, o que grita diz o que você disse. Porque é interessante, porque quanto mais alto a gente fala, menos a gente ouve. Já percebeu? E quanto mais baixo a gente fala, melhor a nossa capacidade de escutar. Quando a gente está gritando, a gente só está ouvindo berros. Mas quando a gente fala baixo, a gente está conseguindo escutar. Nós precisamos diminuir essa força do ódio. Gente, pelo amor de Deus, eu peço para vocês pela internet, pelas redes sociais, deixem de destilar ódio. Sabe, essas coisas, sejam sobre religião, sejam sobre política, sejam sobre qualquer coisa. Meu irmão, não vamos entrar nessa, é tudo que o diabo quer. É um prato cheio para o diabo ver a igreja entrando no jogo. Nós temos quem nos defenda. E nós estamos aqui para trazer a paz, a esperança. Nós estamos aqui para ser uma resposta de Deus. Estamos aqui para orar pelo nosso país e para viver a verdade em amor, não em ódio. Eu não estou dizendo que você não tem que colocar as verdades aí no Facebook, no Instagram, nas coisas, mas faz isso com amor. E se alguém te responder com ódio, responda com amor, porque cada um dá o que tem. Cada um vai dar aquilo que tem. Dê o que você tem. Em nome de Jesus. Dê o que você tem. Presta atenção no que eu estou te dizendo, porque é muito importante. É muito importante para a tua vida.
Fale com amor. Vamos mudar. Eu aqui, gente, não estou falando para você como se eu tivesse no trono falando, eu que sei todas as coisas, eu que sou conhecedor, eu que pratico tudo isso aqui, estou falando para vocês que não. Não, não é isso, não é bem o contrário. É bem o contrário. Porque em todos esses pontos que eu falei para você aqui, eu me pego. Por isso que eu falei para você que essa palavra está sendo tremenda para a minha vida. Porque eu preciso de honestidade, de dizer o que eu acredito. E ponto. Eu preciso de autenticidade. Eu preciso ser quem Deus me criou para ser. E parar de ser fantoche aqui e ali, numa situação ou de outra. Eu preciso ser quem eu nasci para ser. E eu preciso ser íntegro. Íntegro, ser inteiro. Eu preciso praticar o que eu estou ensinando aqui, o que eu estou falando com você. Porque sabe de uma coisa, meu irmão? Essa palavra que Deus está falando aqui nessa noite, ela serve para a minha vida. Ela condena também, ela também absolve, ela também ministra, ela também cura, ela também me liberta. Eu preciso dessa palavra. E muitas vezes, as palavras que eu preguei no púlpito, elas se voltaram contra mim para me corrigir. Porque não sou eu que estou falando, mas Deus falando através da nossa vida. Compartilhando o nosso coração. Assim como Deus usa a tua vida, usando a minha vida para ministrar o teu coração nessa noite. E para ministrar o meu coração. Porque a primeira pessoa que precisa ouvir essa palavra sou eu. E eu peço que Deus ministre tua vida. E que Deus toque teu coração. E que a tua comunicação a partir de hoje seja algo muito maior, extraordinário e tremendo. Porque Deus está fazendo uma grande obra. Portanto, meu irmão, o amor tem que estar em tudo isso aqui. Porque eu tenho que falar com honestidade, mas a honestidade é a verdade. Eu vou falar a verdade, mas eu vou falar a verdade em amor. Eu vou ser autêntico, eu vou ser eu mesmo, aonde eu estiver, mas eu vou ser eu mesmo em amor. Eu não vou machucar ninguém, ferir ninguém, eu não vou defraudar ninguém, eu não vou entristecer ninguém. Eu vou procurar viver uma vida em amor. Eu vou ser íntegro em amor. Eu vou ser inteiro e vou praticar o que eu falo em amor. Em amor. O amor, ele é extremamente importante e dessas todas aqui, parece que é a palavra mais frágil, é a palavra mais forte. Porque tudo isso aqui, o amor, ele gera todas essas coisas aqui. Mas todas essas outras coisas aqui sem amor, elas perdem o sentido. O amor gera honestidade, o amor gera autenticidade, o amor gera integridade. Mas quando eu vivo qualquer uma destas coisas sem amor, meu irmão, eu me perco. E as coisas perdem o sentido de ser. Deus está nos ensinando como nós podemos nos tornar comunicadores, abençoadores. Deus está falando sobre isso ao nosso coração. E eu recebo a palavra do Senhor nesta noite em minha vida. Tá bom? Deus abençoe muito a tua vida. Quais são os hábitos saudáveis que eu e você temos que ter para comunicar bem? Vamos lá? Primeiro, honestidade. Segundo, autenticidade. Terceiro, qual que é o terceiro aqui? É integridade. E o quarto, qual que é? Amor. Gente, se você tiver esses 4 elementos, a tua comunicação será perfeita. Pode crer e confiar que você vai ser extraordinário. E todo mundo vai querer te ouvir, vai querer aprender com você. Deus abençoe a tua vida e o teu coração em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra, pelo teu cuidado. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Deus. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe com teu amor, com teu Espírito Santo, com a tua paz. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, cada um aqui, Deus, que toma essa decisão comigo. Eu preciso tanto, Deus, dessa palavra, eu preciso tanto colocar em prática estes princípios que o Senhor trouxe nessa noite, para que eu me comunique, Deus, de maneira íntegra e verdadeira, Pai, para que eu seja, Senhor Deus, expressão do Senhor, Pai, aqui, Senhor. Assim como Jesus, nós queremos, Senhor Deus, trazer as boas novas e comunicar, Senhor, da melhor maneira possível, Pai, de maneira perfeita, Pai,
Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai. Nós tomamos a decisão pela honestidade, Senhor. Tomamos a decisão, Senhor Deus, pela autenticidade. Tomamos a decisão, Senhor Deus, pela integridade. E tomamos a decisão pelo amor. Nós queremos, Senhor Deus, viver dessa forma. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, Deus, e peço pela vida de cada um, Pai. Eu sei que tem pessoas aqui, Deus, que estão olhando para a sua vida e dizendo como eu preciso dessa parte. Eu sei, Pai, que cada uma dessas palavras tocou mais forte o coração de um, de outro. Ó Deus, algumas coisas a gente tem praticado, tem procurado praticar, mas algumas coisas, Deus, a gente precisa tanto, Deus, precisamos tanto. Nós clamamos que o Senhor nos ajude. Vem com teu Espírito Santo e com teu poder e toca a nossa vida, Pai. Transforma, Pai. Abençoa esta casa agora em nome de Jesus. Derrama tua unção sobre este lar, sobre a vida dos filhos, da esposa, do marido, sobre a vida do papai, da mamãe, sobre a vida do vovô, da vovó, dos netos, ó Pai. Derrama tua unção. Abençoe aqueles que estão longe, Pai, às vezes morando num outro lugar, casados, Pai. Abençoe toda essa família, Pai. Em nome de Jesus. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder sobre esse lar. Inunda, Deus, com a tua graça, Pai, a vida de cada família. Coloco diante do Senhor, te agradeço. Essa noite, Deus, foi muito especial. O Senhor falou muito ao meu coração, o coração de cada um de nós. Nós somos muito gratos ao Senhor e pedimos, Pai, vem com teu poder e com teu Espírito Santo e abençoe e faz o teu milagre na nossa vida, para que nós sejamos, Senhor Deus, comunicadores brilhantes, Pai, excelentes, para que através da nossa comunicação o Senhor seja glorificado, Pai. Sabemos que para que isso aconteça, o Senhor precisa trabalhar o nosso caráter. E é isso que nós estamos pedindo ao Senhor. Esse é o nosso desejo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deixa eu te falar agora uma coisa muito importante. Olha só, olha aqui para mim. Presta atenção. Amanhã nós vamos completar isso aqui, tá bom? Eu deixei um ponto para trabalhar amanhã. Hoje nós trabalhamos honestidade, hoje nós trabalhamos autenticidade, hoje nós trabalhamos integridade, trabalhamos amor, tá? Amanhã nós vamos trabalhar intencionalidade. Por quê? Porque a comunicação só tem sentido se ela tiver uma intenção, se ela tiver um propósito. Qual que é o propósito quando eu me comunico? Amanhã é a cereja do bolo. Amanhã nós terminamos essa trilogia, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você e com a tua família, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém. Até amanhã. Obrigado por todo mundo que me ajudou aí, toda a nossa equipe, Ministério de Intercessão, os pastores. Muito obrigado. Boa noite.